Que está escrito aqui no livro do apóstolo Marcos, capítulo 6, diz assim, o versículo 1: E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Louvado seja Deus. O evangelista Lucas, ele narra sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu por ocasião daquele censo, e ele nasceu naquela estrebaria, e diz a palavra de Deus lá em Belém da Judéia, que os pastores vieram de longe para prestar honrarias ao Salvador Jesus. E quando eles chegaram, eles foram e procuraram por Herodes onde é que estava o rei que havia nascido, o rei dos judeus. E Herodes se perturbou com aquela situação. E Herodes disse a eles: Olha, vocês adorem a ele e mandem me dizer onde é para que eu vá também adorá-lo. Só que o propósito de Herodes era de matar Jesus. E a Bíblia diz que os magos levaram presentes ao Senhor Jesus, à sua mãe, e adoraram ao Senhor. E dali eles partiram por revelação de Deus para outro lugar, por outro caminho. Não voltou a dar nenhuma notícia a Herodes. E eles haviam falado a questão da idade, mais ou menos, de quando seria. E Herodes ficou enfurecido, enraivecido, e mandou matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Inclusive diz que houve choro, era Raquel que não queria, na verdade, ser pranteada por causa daquele horrível ato que Herodes fez. E Jesus dali foi revelado por Deus aos seus pais que o levassem ao Egito, e ele ficou lá algum tempo. E quando Herodes morreu e todos os que procuravam a morte de Jesus, o Senhor revelou que ele deveria voltar, porque aqueles que procuravam matá-lo já haviam todos morrido. E diz a palavra de Deus que Jesus, dirigido ali por seus pais, regressa a Israel, e eles vão morar numa cidade marítima por nome Nazaré. E Jesus é criado em Nazaré. E com o passar do tempo, Jesus cresceu, e aproximadamente com 30 anos ele iniciou o seu ministério. Ele veio anunciar a salvação. Ele é o Salvador, é o Messias, é o prometido, aquele que os profetas em Israel haviam profetizado que nasceria o Cristo, o Salvador. E diz a palavra de Deus que Jesus assim iniciou o seu ministério, fazendo sinais, milagres, ali como em Caná da Galileia, onde ele fez água se tornar vinho por ocasião daquele casamento. E a partir de então, Jesus começou a fazer muitos sinais e muitos milagres. Ele curou muitos enfermos, ele libertou muitos oprimidos. Mas Jesus não veio simplesmente para isso. Ele veio para anunciar a salvação. Ele veio para se revelar como o Salvador da humanidade. E ele de fato é isso, é o Salvador. E quando Jesus regressa a Nazaré, numa outra ocasião, anos depois, que ele vai pregar naquela cidade, e Jesus, ele tinha o costume de ir na sinagoga. Ele, como judeu,
ele sempre entrava nas sinagogas para falar do Cristo, do Salvador da humanidade, que era ele próprio, que estava profetizado nas Escrituras, no Antigo Testamento. E quando Jesus saiu a anunciar o Evangelho em Nazaré, os nazarenos não creram em Jesus, eles não aceitaram ele. Jesus foi desprezado através da incredulidade daquele povo. E a Bíblia onde eu li esse texto relata que ele fez poucos sinais naquele lugar por causa da incredulidade dos nazarenos, por não crer no Filho de Deus. E o quanto eles estavam perdendo, tanto do sentido de benefício humano, material, que ele poderia ter curado muitas pessoas. Naquela época, irmãos, não havia medicina avançada como há hoje. E apesar de hoje ainda houver uma medicina que está avançada em muitas especialidades, quantas pessoas não padecem, chegam infelizmente até a morrer. E Jesus, aonde ele chegava, ele, além de anunciar o Evangelho, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos. O livro de Marcos, esse mesmo livro, narra que Jesus ele entra em Decápolis, ali em 10 cidades que eram dos gentios. Do outro lado, entre a Galileia, atravessava o lago de Genezaré, havia lá as 12 cidades, a cidade de Decápolis. E Jesus também anunciou a palavra de Deus naquele lugar. E diz a Bíblia, quando Jesus chegou naquele lugar, numa certa ocasião, saiu dos sepulcros um homem que estava violentamente atormentado por demônios. Ele não tinha sossego, ele se cortava, ele se feria. E a Bíblia diz que a situação era tão crítica que nem as algemas podiam detê-lo, correntes, nada podia detê-lo, porque ele era tão feroz. E quando Jesus se apresenta para aquele homem, aqueles espíritos malignos se revelam que são uma legião que estão possuindo ali aquele homem. E Jesus liberta aquele homem. E aquele homem fica livre. Inclusive a Bíblia diz que aqueles demônios pedem para entrar numa manada de porcos, que os porqueiros estavam ali apacentando, e aproximadamente 2.000 porcos, eles entram no mar e se afogam todos e morrem ali por ocasião da libertação daquele homem. E é isso que Jesus faz. Jesus ele salva, ele cura, ele liberta. E como os nazarenos rejeitaram Jesus, muitos hoje têm rejeitado ao Senhor. Muitos não têm acreditado na palavra de Deus. Muitos não têm dado lugar, ouvido a voz do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 18 ou 20, lá diz que ele está à porta e ele bate, e quem abrir a porta, ele entra na sua casa e faz uma ceia, ou seja, uma comida, uma comunhão. Porque isso era tão comum no antigo Israel. Entrar na casa de uma pessoa para cear era uma maneira de ter comunhão ali com aquela pessoa. E é isso que Jesus faz. Ele quer entrar na nossa vida, ele quer ter comunhão conosco, ele quer nos salvar, ele quer nos libertar, ele quer fazer muitas obras maravilhosas. E só precisamos dar lugar à voz do Senhor. Que Deus nos abençoe.